Saudamos cada um dos amigos aqui presentes, nessa irmandade, nessa fraternidade, onde buscamos a vitória coletiva, não apenas entre nós, mas através das nossas boas ações, a multiplicação e a ampliação dessa coletividade que vai vencer a transição planetária, mas cuja vitória depende sempre da coletividade, da compaixão, do colocar-se no lugar do outro. Porque é dando que se recebe. Que todas as dores, todos os necessitados da vida sejam convites à fraternidade, à compaixão, à empatia. Façamos aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem a nós. É a regra de ouro de Jesus, é a fórmula de expansão da nossa consciência para a paz, para a fraternidade, para a cooperação, para o amor. Muito bom. Hoje vamos conversar sobre magnetismo pessoal. Magnetismo pessoal é um dos tantos atributos da alma. Há pessoas que se destacam pelo magnetismo pessoal. Oradores, artistas. Pessoas que brilham no ambiente em que frequentam. Que atraem. Pessoas atraentes. Pessoas simpáticas. Magnéticas. Estimulantes. Esse, como tantos outros dons do Espírito, devem ser almejados por nós? O que vocês acham? É a pergunta por trás da pergunta de hoje. Devemos treinar, devemos estudar, devemos buscar essa habilidade, essa potência, esse talento, em meio de tantos outros? O que vocês acham? A questão, é claro, como de todo poder, é para quê? Você quer poder? Não tem nada de mal nisso. Mas para quê? Você quer um cargo, você quer ser vereador, prefeito? Para quê? Você quer ganhar na Mega Sena acumulada? Não tem problema. Para quê? Qual o seu projeto? Já que é tão arriscado ter poder, porque o erro de quem não tem poder afeta poucos, gera pouco comprometimento, uma eventual falência. Mas a falência daquele que errou de posse de muito poder, esse tem muita responsabilidade. Os artistas que se drogam, que projetam, que exaltam a violência, os artistas que se matam, vejam a responsabilidade que eles têm. Os políticos que desviam recursos públicos, os esportistas que burlam regras, que usam aditivos, todos querem ser celebridades, todos querem ser influenciadores, mas nem pensam, poucos pensam que o influenciador acarreta para si mesmo compromissos inevitavelmente. Se usar o seu poder para o bem, acarretará compromissos com a luz. Mas, se usar os seus poderes para a violência, para a dominação, para a exploração, para a destruição,
para a agressão. Estabelecerá compromissos com as sombras. Vejamos o que Emmanuel diz aqui. A pergunta é a pergunta 213 de O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel. A pergunta diz assim: devemos acalentar a preocupação de adquirir os elementos do chamado magnetismo pessoal? Também chamado de simpatia, de atração. Vejamos o que diz Emmanuel. Essa preocupação é muito nobre. Veja só como Emmanuel considera a preocupação com o magnetismo pessoal. Essa preocupação é muito nobre. O universo se expande. Não há nada de mal em querer crescer, querer ampliar, expandir. Nenhum mal. Essa preocupação é muito nobre, mas ninguém supõe a realizá-la tão só com a experiência da leitura de livros pertinentes ao assunto. Há técnicas, livros, coaches, influencers que prometem a expansão do magnetismo pessoal, do poder pessoal, da capacidade de influenciar as outras pessoas por energias, simpatias, etc. Não são poucos os que buscam nessa literatura, nesses gurus, nesses influenciadores, desejosos de fórmulas mágicas no caminho do menor esforço. Seja para a conquista de pessoas com fins sexuais, seja para a conquista de pessoas para a venda de produtos, seja de conquista das pessoas para objetivos políticos. Para muitas vitórias do mundo, o magnetismo pessoal é ferramenta fundamental. E em vez de conquistarmos, de vincularmos-nos às pessoas com o conteúdo dos presentes, queremos os embrulhos, é o menor esforço. Que diz Emmanuel aqui. Não são poucos os que buscam a literatura sobre magnetismo pessoal, desejosos de fórmulas mágicas no caminho do menor esforço. O que é indispensável salientar, diz Emmanuel, é que nenhum estudioso pode conquistar a simpatia sem que haja transformado o coração em manancial de bondade espontânea e sincera. Aqui podemos ver, assim como o presente tem o embrulho e tem o conteúdo, o ser humano também tem várias camadas. O orientalismo fala para nós, o que é confirmado na literatura espírita por André Luiz, que nós possuímos vários corpos. Cada um desses corpos emana vibrações, emana energias. E essas energias podem ser simpáticas, podem estabelecer laços de atração e de simpatia de um ser para com o outro. Há pessoas que exercem uma forte atração nos ambientes que frequentam pela energia do corpo físico. Pessoas que exalam energia sexual. E todos sabem, qualquer um que conheça a vivência institucional, por exemplo, das organizações do mundo, sabe que o
a energia sexual é muito utilizada por algumas pessoas para ascender nas carreiras, ascender nas instituições, conseguir promoções, destaques, poderes. A energia sexual é usada largamente em diferentes ambientes. Temos também pessoas que têm um magnetismo na área do convencimento, da racionalidade. E utilizam também todo o magnetismo, toda a simpatia, ela é neutra, ela pode ser usada tanto para a luz quanto para a sombra. Assim como o magnetismo espiritual, nós, quando buscamos essa simpatia, esse poder energético nos ambientes e nas pessoas, primeiro precisamos delimitar em que campo, se vai ser uma energia mais física, se vai ser mais intelectual, mais emocional, mais espiritual. E principalmente precisamos delimitar no nosso projeto de magnetismo pessoal para que pretendemos usar esses laços. Prova inequívoca de que nenhum mal existe no magnetismo pessoal em si é que a leitura que fazemos das grandes almas, Jesus por excelência, é que ele possuía um enorme magnetismo pessoal. Conta-se no Espiritismo, por exemplo, que uma vez um técnico, um engenheiro, um cientista da NASA, veio ao Brasil atraído pela fama de Chico Xavier, com aparelhos. Usou esses aparelhos para medir as auras. Usava esses aparelhos para medir as auras. E as auras que de muitas pessoas são medidas por centímetros, quase nunca passando, por exemplo, de 10 centímetros, ao medir-se Chico Xavier, viu-se que tinha 22 metros. Fazendo-nos supor quantos milhares de quilômetros tinha a aura de Jesus. Abarcando provavelmente a Terra inteira, a humanidade toda, segundo a descrição dos Espíritos. Os símbolos sexuais, os chamados símbolos sexuais, são pessoas também muito magnéticas, do magnetismo do corpo, através do qual, acionando esse magnetismo, conseguem poder sobre grandes legiões de pessoas. Mostrando esse magnetismo, mostrando o seu corpo, formam um vínculo, um laço com muitos milhares, às vezes milhões de pessoas, personagens em filmes, em novelas, em propagandas, fotos em revistas. Tudo isso estabelece laços magnéticos. O que cada um faz com esses laços? Tem pessoas que ganham milhões para posar em revistas de caráter sexual, para fazer propagandas onde o sexo é tão forte. O magnetismo pessoal
atribuído a Adolf Hitler é enorme, potencializado por técnicas com tambores, com propaganda. Propagandas que atingiam inclusive o subconsciente das pessoas. Tudo isso é magnetismo. Vejam vocês o grande espectro de Hitler a Jesus. Então você, eu, não temos o direito de abrir mão de poderes. Porque o poder maior é Deus, nós somos Deus, e o Deus em nós requer realização. Não há problema no poder em si, mas precisamos demais consolidar em nós o compromisso com o bom uso do poder. E aí sim, faz um casamento de um carro, de um bom carro com um bom piloto, de um bom cavalo com um bom cavaleiro, do poder em si com a ética e com o amor. O que é indispensável salientar é que nenhum estudioso pode conquistar a simpatia sem que haja transformado o coração em manancial de bondade espontânea e sincera. Na vida não basta saber, é imprescindível compreender, diz Emmanuel. Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Esquecei a conquista fácil, a operação mecânica, injustificáveis nas edificações espirituais, e voltai a atenção e o pensamento para o vosso próprio mundo interior. Quanto mais fundo fomos em nós mesmos, mais excelsas energias ativaremos, descobriremos, expandiremos, provocando simpatias como a de Jesus, que exalava o amor divino e ativava dentro das pessoas o seu próprio Deus interior, estabelecendo a simpatia, o magnetismo, no nível mais profundo das criaturas. É o amor incondicional, é o amor eterno, tão cultuado, tão propalado, mas tão confundido com amores condicionados, relativos, focados no corpo, no interesse, no sexo, que são nobres por serem escadas, mas que estão longe de serem incondicionais, de serem eternos. Claro. Esquecei a conquista fácil, a operação mecânica, injustificáveis nas edificações espirituais. E voltai a atenção e o pensamento para o vosso próprio mundo interior. Muita coisa aí se tem a fazer. E nesse bom trabalho de lapidação desse diamante bruto que está dentro de nós, desses poderes potenciais que precisam se realizar, a alma se ilumina naturalmente, aclarando o caminho de seus irmãos. Porque o grande caminho de desenvolvimento do amor é amar. Amar se aprende amando. Fraternidade se aprende se confraternizando. Solidariedade se desenvolve se solidarizando. Por isso Jesus falou, quem quiser ser o maior, seja aquele que mais servir. Eu estive entre vós como aquele que serve. Não foi por outro objetivo que no minuto final, no momento final, com seus discípulos na terra, ele ajoelhou-se para lavar os seus pés.
para deixar uma marca em nossas almas, em nossas vidas. Assuma o servir, o ser útil como norte, com uma grande alegria e ativação do mais profundo, do melhor de você. Seja útil para plantas, animais, pessoas, independente de raças, nacionalidades, partidos, ideologias. Seja útil. Eis aí a maior ambição, a ambição mais lúcida. Sirva. Como disse Jesus, conhece os poderosos da terra pela quantidade de pessoas que servem a Ele. Mas conhece os poderosos de Deus através da quantidade de pessoas e da qualidade do seu serviço aos outros. Pensem nisso, sirvam, sejam úteis para cada vez mais pessoas, mas principalmente em cada vez maior profundidade. Que assim seja para todos nós. Muito bem, saudando os amigos. Deixa eu ver quem está aqui conosco hoje. Marco Aurélio Trindade, falando da vitória composta. Vitória minha precisa da vitória sua. O Deus em mim reconhece o Deus em você. Namastê. Diana Costa, dando seu boa noite. Nirka Jazeira também. Mônica Silva, lembrando de amigos encarnados e desencarnados, vibrando pela paz mundial, expandindo as energias e as luzes que aqui brotam para todo o planeta Terra, saudando os amigos daqui também. Nirka Jazeira também dando seu boa noite a todos, assim como Adelaide Dias e André Salvatore. Muito feliz pela presença de todos. Fica o convite para compartilhar e para retornar amanhã. Esses nossos exercícios, para mim, têm sido muito interessantes. Tomara que sejam úteis também para vocês. Paz e bem, um grande abraço e até a próxima.